Meu nome é Gustavo Linari, gestor responsável pelas estratégias quantitativas na Claritas. Hoje eu vou comentar um pouquinho da performance do Claritas Quant no mês de agosto. Nesse mês, o nosso fundo subiu 0,1%, que foi 9% do CDI do período, que nos leva para uma alta de 6,22% no ano, ou 80% do CDI no período. Desde o início, o fundo continua subindo 45,2%, que é equivalente a 198% do CDI, sendo o início do fundo em dezembro de 2018. Comentando um pouquinho da performance das estratégias, o que explica esse desempenho um pouco mais fraco no mês de agosto foi a estratégia de valor, que teve um mês de agosto um pouco mais fraco, subtraindo 1% do resultado do fundo. A gente também viu uma má performance na estratégia de tendência, que subtraiu 0,40% do fundo. Tendência ainda vinha com uma posição um pouco mais negativa em relação à bolsa, a gente tinha comentado isso no último mês, e aí com uma performance um pouco melhor dos papéis ao longo de agosto, essa estratégia sofreu, tirando 39 bips do resultado do fundo. Então essas são as duas principais explicações de por que o fundo entregou um desempenho ainda um pouco aquém. Por outro lado, vale a gente destacar a estratégia de Momentum, que voltou a ter uma performance um pouco mais interessante. Nesse mês, ela adicionou 0,78% para o resultado do Claritas Quant. E tudo isso nos levou à performance de 0,1% do fundo. Vale comentar também sobre a evolução das exposições. Então, a gente tinha comentado que no mês de agosto, no início do mês de agosto, a gente estava com exposição líquida na casa de 17,6% comprado, e a gente manteve uma exposição bastante parecida em relação a isso. Hoje a gente está começando o mês de setembro com uma exposição líquida na casa de 17,9%. Agora, em relação à exposição bruta, a gente teve uma redução bem expressiva. A gente vinha com uma exposição na casa de 62%, 63% de exposição bruta, e aí com toda a volatilidade que a gente tem observado nos modelos, as estratégias propuseram que a gente reduzisse essa exposição, então a gente está começando setembro com uma exposição bruta na casa de 44,6%. Em especial em relação ao modelo de tendência, que é a principal fonte de exposição direcional, na verdade a que mais oscila dentro do nosso fundo, a gente vê que ela teve uma certa oscilação também, agora para o início de setembro. Então, como eu tinha comentado, a gente vinha ainda com uma posição um pouquinho vendida nessa estratégia de tendência, na casa de 1% no começo de agosto, e agora, no começo de setembro, a gente começa com uma exposição líquida comprada na estratégia de tendência na casa de 3,8%. Esses eram os principais comentários que a gente tinha para o mês de agosto e também em relação ao posicionamento de setembro, e nós ficamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir. Muito obrigado.